E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender noções de conjuntos e também números naturais. O que é um conjunto? Pessoal, conjunto é um grupo de coisas que tem algo em comum. Então, por exemplo, a gente pode ter um conjunto de brinquedos. Significa que todos os elementos desse conjunto são brinquedos. Então, nesse conjunto de brinquedos aqui, a gente não pode ter um celular, por exemplo, porque o celular não é um brinquedo. A gente pode ter um conjunto de frutas, porque todos os elementos desse conjunto são frutas. Ou seja, um conjunto é um grupo de elementos que tem alguma coisa em comum. Então, nesse conjunto aqui de brinquedos, o que que esses elementos têm em comum? São todos brinquedos, né? Isso aqui é um brinquedo, isso aqui é um brinquedo, isso aqui é um brinquedo. Então, isso aqui é um conjunto de brinquedos. Isso aqui é um conjunto de frutas, por quê? Porque todos os elementos desse conjunto são frutas. Se a gente tivesse uma verdura aqui, aí já não seria um conjunto de frutas, porque a verdura não é uma fruta. Um conjunto ele também pode estar dentro de outro. Como assim? Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos pegar aquele conjunto de frutas que a gente tinha no slide anterior e pensa se a gente pensasse no conjunto de alimentos. Toda fruta é um alimento, certo? Mas nem todo alimento é uma fruta. Eu posso ter um alimento que é uma verdura, por exemplo. Então, a gente tem o nosso conjunto de frutas e a gente tem um conjunto maior, que é um conjunto de alimentos. Ou seja, no conjunto de alimentos a gente tem um brócolis, um prato de comida aqui, isso aqui também é um alimento, né? Uma cenoura, um peixe. E a gente tem frutas, porque frutas também são alimentos. Mas a nossa cenoura não está no conjunto de frutas, porque cenoura não é uma fruta. Ou seja, a gente tem um conjunto grandão de alimentos, e a gente, dentro desse conjunto de alimentos, a gente tem um conjunto menor, que é o conjunto de frutas. A gente pode ter outros conjuntos aqui também. Por exemplo, se a gente criar um conjunto de verduras, aí ia estar dentro de alimentos, mas não ia estar dentro de frutas. Ia estar outro conjunto aqui separado. Pessoal, então um conjunto é isso, é um grupo de coisas que tem alguma coisa em comum. Um conjunto pode estar dentro de outro. Mas como a nossa aula é de matemática, a gente vai falar dos conjuntos numéricos. Então quer dizer que a gente tem vários grupos de números? Sim. A gente tem vários tipos de número, que estão em diferentes grupos. Por exemplo, 4. 4 vocês conhecem, o número 4. Agora o menos 6 é diferente do 4, né? O menos 6 é negativo. A gente também tem o 10,5, que é um número com vírgula, né? Esse número é diferente desses outros dois. Pessoal, mas eu quero que vocês esqueçam esses números agora, tá? A gente vai ver cada um desses tipos de números depois. Porque agora a gente vai falar só dos números naturais, que é o conjunto mais simples que a gente tem. Os números naturais são os números que a gente usa para contar as coisas. Ou seja, se a gente tem um estojo cheio de lápis e a gente quer contar quantos lápis tem no estojo, a gente vai usar os números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito, porque a gente pode contar até o infinito, né? Então a gente começa no 0, depois chega no 100, depois vai pro 1000, 1.000.000, 1 bilhão, por aí vai, até o infinito. Pessoal, para a gente representar um conjunto, a gente vai usar um símbolo. No caso dos naturais, a gente vai usar o n. Ou seja, para não ter que ficar falando números naturais toda hora, eu vou só falar n, que vocês já vão saber que eu estou falando dos números naturais. Ou seja, esse n vai representar o conjunto dos números naturais. Ou seja, o n é igual a esses números aqui. 0, 1, 2, 3. Quando a gente quer listar os elementos de um conjunto, a gente coloca entre essas chaves aqui, tá? Então, por exemplo, se fosse um conjunto de frutas, a gente ia ter essas chaves, e aqui dentro maçã, vírgula, banana, vírgula, sei lá, uva. Então todos os elementos vão estar aqui dentro dessas chaves aqui. Então esses símbolos aqui, as chaves. E vão estar separados por vírgula, tá? Nesse caso aqui, ele é um conjunto infinito. A gente pode ter isso também. Não é nada demais, tá? É só porque a gente pode contar até o infinito, então a gente coloca esses três pontinhos aqui para representar que esse conjunto é infinito. Pessoal, vocês podem ver o símbolo N, que representa os naturais, né? Com esse asteriscozinho aqui, ou esse maisinho aqui. É a mesma coisa e eles representam os naturais sem o zero. Então, se a gente tem uma quantidade de ovelhas e a gente quer falar para outra pessoa quantas ovelhas tem ali. Então, como a gente vai fazer uma contagem, nesse caso que são 4 ovelhas, né? Então a gente vai usar um número natural para fazer essa contagem. 4 ovelhas. O número 4 aqui é um número natural. Aqui a gente tem o quê? Um carro. Então a gente vai usar o número natural 1 para
medir quantos carros que a gente tem aqui. Aqui, a gente tem uma cadeira, mas eu não quero saber a quantidade de cadeiras agora, eu quero saber a quantidade de pessoas. Nesse caso aqui não tem nenhuma pessoa, né? Então são 0 pessoas. Resumindo, um conjunto é um grupo de coisas que tem algo em comum. Então a gente pode usar isso para qualquer coisa. Um conjunto de frutas, vai ter só frutas, ou seja, os elementos desse conjunto vão ser todos frutas. Um conjunto de brinquedos, um conjunto de verduras. A gente pode ter também um conjunto de carros. Daí a gente vai ter carros de diferentes marcas, que são todos carros. Um conjunto pode estar dentro de outro. A gente tem aquele exemplo do alimento e das frutas, né? Que toda fruta é um alimento, mas nem todo alimento é uma fruta. Ou seja, o conjunto frutas está dentro do conjunto alimentos. A gente pode pensar em outro exemplo também, como sendo, por exemplo, carro e sedã. Todo sedã é um carro, mas nem todo carro é um sedã. Ou seja, o conjunto de carros que são sedã estão dentro do conjunto de carros. Trazendo esse conceito para a matemática, né, que é o nosso foco, existem vários conjuntos de números. Eu mostrei para vocês que tem vários tipos de número, né? Tipo 4, 6. A gente pode ter números negativos também, números com vírgula. Então a gente tem vários conjuntos de números. E hoje a gente vê os conjuntos dos números naturais, que são usados para fazer contagens. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Então por hoje é isso, pessoal. Até mais.